Longas e bem longas datas, né? Entre ele e ali, pastor Clóvis. Antigamente, quando nós conhecemos, era solteiro ainda, jovem. E a gente, mesmo eu morando lá em Santa Catarina, Blumenau, sempre a gente está em contato, conservando esta amizade. E por esse motivo, a gente vindo aqui, nós conversamos e houve essa oportunidade de a gente vir aqui, cooperar com esta igreja e conhecer assim esse corpo de Cristo, né? Conhecer o pastor Cosme mesmo. Talvez o senhor não sabe, mas eu tenho história no campo de Campinas. Alguns tempos atrás, quando foi feito o banco, a sede foi inaugurada e o banco foi feito banco de madeira. E eu ajudei o pastor Edson, que hoje acho que está para lá, pô. Não, Edson, acho que ele está no Vera Cruz. Ah, sim. Ele fez os bancos ali, nós trabalhamos, eu ajudei lá em cima. Então eu tenho alguma história, congreguei no Bonfim, nessa época. E tenho um certo conhecimento, uma certa história no campo de Campinas. E não deixa de ser uma alegria a gente poder voltar a ter os momentos com os irmãos que outrora a gente desfrutávamos dessa comunhão. Aqui está o pastor Joxan, que congrega também no campo de Campinas. Conhecia há muito tempo também. Falei que ia estar aqui, ele disse, não, então eu vou com você lá. Falei, vamos lá. Ele veio, deixou de cooperar, por certo, em alguns lugares, e veio nos honrar aqui, congregar conosco. E eu fico feliz de ter amigos assim que, quando a gente vem, se desprende de alguma coisa para ter esse momento com a gente. E isso demonstra que a gente não é tão ruim assim, né? Amém? Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Eu fiquei informado que hoje é o culto de Santa Ceia e também este mês é um mês intitulado Família no Altar de Deus, né? Que, por o que dar a entender, é que neste mês estaremos porque eu faço parte desta igreja, deste corpo, meditando e procurando estar no altar de Deus. Ou por que não dizer, estar completamente no altar de Deus, né? Porque esse tema, família no altar de Deus, ele sugere que mais ou menos isto, família ajustado com a vontade de Deus. Família ajustado com a palavra do Senhor, dentro da vontade de Deus, dentro dos projetos de Deus. Em outras palavras, quer dizer isto. E para nós estarmos no altar de Deus, esse estar por completo, ele muitas das vezes não é fruto do estalar do dedo. Ele é lento, ele é gradativo. De acordo com o nosso conhecimento, nós vamos se ajustando até que inteiramente estaremos ajustados, inteiramente no altar de Deus. Amém? Amém. Aleluia. Para isto, vamos ler em Êxodo, capítulo 12, para uma breve meditação. Termina que hora aqui? 8 horas? 9h30? 9 horas? Pastor, hoje assim, eu falei, Espírito Santo, sou eu que mando. Mas o horário normal é? 8 horas, sim. Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos ler 2 ou 3 versículos que está escrito assim, Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o principal dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com os vizinhos perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o número das almas, um
Cordeiro. Amém? Amém. Glória a Deus, podemos assentar. Amém. Aleluia. Já que se fala de família e se fala de Santa Ceia, nada mais justo se adequar a um texto que fala de família e também que se envolve a Santa Ceia. Vejamos no versículo, nós vemos no versículo que acabamos de ler, que fala de família e fala de Santa Ceia. Ou seja, a ceia pascual, ele era a ceia da velha aliança, a ceia do primeiro concerto, da primeira revelação de Deus. Porque o Velho Testamento, que é chamado de primeira aliança, ele é a primeira revelação de Deus. O Novo Testamento é a segunda revelação, ou seja, o segundo nível da revelação de Deus. O primeiro nível da revelação de Deus é o Antigo Testamento. Ali está a primeira revelação de Deus, bem figurado. Primeira revelação das vontades de Deus. E o Novo Testamento é o aperfeiçoamento, é o segundo nível da revelação de Deus. Tudo que estava no Velho Testamento está no Novo. O Velho Testamento, ele não é sem o Novo e nem o Novo sem o Velho Testamento. Amém? Amém. Então entenda, se faz necessário nós entender isto, que a velha aliança é a primeira revelação de Deus, a segunda aliança é a evolução da revelação de Deus, é outro nível, mas não está desfazendo do velho, está em concordância um com o outro. Quem entendeu diz amém. Então, quando aqui o Senhor disse a Moisés a respeito da ceia pascual, ele diz assim: tome cada família um cordeiro. Este mês será o primeiro mês do ano. Tome cada família um cordeiro. E se a família for pequena e um cordeiro for demais, para que essa família consuma, então ele chame a outra família vizinha, de forma que o número ali aglomerado, congregado, possa comer todo aquele cordeiro e consumir todos os ingredientes da ceia pascual. Aí ele continua e disse: se porventura sobrar alguma coisa, o que sobrou será queimada. Queima aquilo que sobrou. Diz amém. Aí ele continua e disse: fará no primeiro mês do ano, na primeira semana do ano, na semana do ano. Chama-nos a atenção que a ceia pascual, ele tinha um mês determinado, ele tinha a semana determinada, ela tinha o dia determinado, ele tinha a hora determinada. E assim o Senhor foi dando detalhes e diz: assim será por toda a sua geração, o fará. Amém? Chama-nos a atenção o seguinte, que tinha mês determinado, o mês certo de fazer, tinha a semana certa de fazer, tinha o dia certo de fazer, tinha a hora certa de fazer. E disse: todas as outras programações, respeite-se essas datas. Todas as outras programações religiosas ou civis de Israel respeitavam essa data. Essa data tinha que ser feita desse jeito, e tinha o continuar. E o Senhor disse: faça-o segundo o rito que foi determinado. Estejam vocês ajustados com este querer, com esta vontade, com estes propósitos. Faça desta forma. Amém?
E o bonito disso aí, que uma família, quando eles não conseguissem, não preenchessem o requisito, isto é, se o número de almas fosse pouco para consumir o cordeiro inteiro, eles tinham que procurar o vizinho que tinha família pequena e chamar para congregar, chamasse para comungar. E assim eles faziam, porque tinha que obedecer esses detalhes, tinha que obedecer essas informações. Quantos podem dizer amém? Isso chama-nos a atenção. E existia, irmão, nessa época, alguns requisitos que tinha que ser observado. E eu quero ler com vocês, Número capítulo 9, o versículo 6. Por que nós temos que estar ajustado com a palavra de Deus? Com relação à ceia pascual, nós temos que entender com clareza tudo que é determinado ali, para nós se ajustar com ela. Porque a família na vontade de Deus é a família de acordo com a vontade de Deus. As famílias aqui tinham que estar de acordo com as vontades, nos detalhes com a vontade de Deus. Se assim não fosse, eles não poderiam dizer que estavam ajustados com a vontade de Deus. Amém? Quem encontrou Números capítulo 9, versículo 6, vamos ler? Está lá escrito. Como está? E alguns se imundos terem parado o corpo de novo e morto. Não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. Amém? Primeiro que nós vamos ver aí que na Páscoa nem todo mundo poderia participar. Tinha algumas restrições. Ou qual era ela? Se fosse imundo, tivesse pecado, cometido um delito, algo que está fora, ele disse, se alguém naquele dia chegou e se tocaram mortos, estava imundo, eles chegaram e disseram, olha, nós não podemos participar da ceia pascual, porque nós estamos imundos. Porque quando a pessoa se tornava imundo, cometia um pecado, cada tipo de pecado tinha uma forma de purificar. Tinha um dia, tinha o seu rito. E uma delas, depois de confessado, às vezes tinha que ficar 7 dias, de acordo com o pecado, para sentir purificado, para sentir de fato. Aí Moisés disse, vamos orar a Deus e saber o que devemos fazer. Aí o Senhor disse para Moisés, se no dia da ceia pascual alguém estiver imundo, pois assim não pode participar da ceia pascual. Ou se alguém estiver em viagem, vindo para Jerusalém, para o local de sacrifício, e não chegar a tempo, então mesmo assim os dois, tanto um como o outro, celebrará a Páscoa no mês seguinte, mas não deixe de celebrar. Se houver essas condições, então ele seria impedido de participar. Eles não celebravam a cerimônia pascual, mas eles, no mês seguinte, eles deveriam fazer. Amém? Vamos ler o versículo 10, o 10 e 11. O versículo 10 e 11. Vamos lá. Fala aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por tocar o corpo morto, ou achar que tornar contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No dia 14, à tarde, a celebração com paisagens e ervas amargas a comerão. Amém? Todos os ingredientes da ceia pascual do primeiro mês, aquele povo que não puderam fazer, ou fazia no mês vindouro, no mesmo dia 14, à tardezinha, de acordo com os ritmos da Páscoa. O fareis no mês vindouro. Entendemos aí que a ceia pascual
não era todo mundo que podia participar, que tinha uma condição, tinha uma exigência, tinha uns detalhes ali. Então vejamos ainda o versículo 11 e o 12. O versículo 11 e o 12. Complementando. Vamos ler. No mês segundo, no dia 14 à tarde, celebrava com paisagem. Ela não deixará até amanhã. Ela não quedará o fogo. Amém? Nada o deixará. Tinha até uma contabilidade a fazer. Tinha até algumas contas a fazer. Não eram as coisas feitas de qualquer maneira. Não eram as coisas feitas, vamos dizer assim, sem ordem, sem ritmo, sem lei. Existia uma lei que regia esta cerimônia. Não poderia sobrar, era feita a conta para que comessem tudo, e se porventura sobrasse algum pouco, tinha forma como descartar, que era queimar aquilo. Porque não se tratava, irmão, de uma ceia qualquer. Não se tratava de uma comida comum. Não, esta ceia tinha símbolos espirituais, tinha valores espirituais, para Deus e para o povo ali, que não vamos entrar em detalhes. Então não se descartava essas sobras, como se descarta qualquer coisa do mundo físico, do nosso repartição social. Eu quero que nós chamar a nossa atenção para isso. Veja só como é muito diferente. O versículo 13, vamos ler o versículo 13. Porém, quando o homem for rico e não tiver pecado, e deixar de celebrar a Páscoa, essa água do seu fogo será renovada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor ao seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. O relacionamento, irmão, com a Páscoa era tão sério que ali está escrito o seguinte: tinha o dia, tinha o mês, tinha a semana, tinha o dia e a hora. Todo mundo sabia, era uma agenda anual. Toda a congregação de Israel sabia. Aí ele diz o seguinte: se naquele dia alguém está em dia para cear, se ele está em dia, não está imundo, não está em viagem para cá, para Jerusalém, e eles não celebrassem a ceia pascual no dia exato, aquele comportamento era tido como um pecado mortal, um pecado grave, será extirpado, será excluído. Por quê? Porque matou? Porque roubou? Não, porque não celebrou no dia certo, não celebrou no dia determinado. Pensamos o seguinte: se um israelita naquele dia 14 do mês de Nisan, se naquele dia a filha de um ancião decidisse a casar naquele dia, não vamos celebrar, por quê? Porque eu fui no aniversário, no casamento da minha tia, da minha filha, achamos interessante marcar nessa data. E nós achamos interessante porque caiu o aniversário de fulano de tal, nesse dia nós deixamos e fomos para o aniversário. O Senhor disse: se isso acontecesse, tal relacionamento, era grave tal comportamento, porque no dia não foi celebrado. Estava essa família desajustada fora do altar de Deus. E o Senhor disse: ele levará sobre ti o seu pecado, porque no dia não celebrou a ceia do Senhor. Porque, irmãos, se alguém fizesse isso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: não, eu honrar o meu pai, ir no aniversário da minha filha, é mais importante do que a ceia pascual. É mais importante aquela data para mim do que esta data para mim.
esse indivíduo, essa pessoa, não está discernindo, não está entendendo o valor da ceia pascual. Da ceia pascual, não está entendendo. Ao ponto que está trocando com outras coisas. Eles foram bem alertados e disseram: se isso acontecer, esse tal será excluído. Esse tal levar sobre ti o seu pecado. Porque se isso acontecesse, em outras palavras, porque a ceia pascual tem um significado espiritual muito grande, muito alto. E nada, quando deu para ela o mês, a semana, o dia e a hora, está dizendo o quê? E falando, respeite essa data. Está dizendo o quê? Nada surgirá mais importante da qual poderá ser substituído essa data. É isso que Deus está dizendo. Nada surgirá. Foi por isso que é isso que o apóstolo São Paulo falou em Coríntios. Hoje quando Jesus está aqui, ele celebra a última ceia pascual e institui a ceia, que chamamos a ceia do Senhor. Ele celebra a última ceia pascual da primeira aliança, e agora ele começa a nova aliança e institui a ceia do Senhor da nova aliança. Alguns componentes foi trocado, foi mudado, mas o significado é o mesmo. O cordeiro que simbolizava Jesus Cristo, ele foi substituído por quê? Pelo pão. Jesus pega e disse: este pão é meu corpo. O cordeiro era Cristo, representava Jesus, o cordeiro pascual, da ceia pascual. E na ceia do Novo Testamento, da nova aliança, o próprio Cristo agora ele disse que vai simbolizar é o pão. E disse: este aqui é o sangue, é o meu sangue. Jesus termina a ceia pascual e institui a aliança. Irmão, se era sério, isto aqui está falando do Velho Testamento, está falando do valor. Se queremos entender bem a Santa Ceia do Senhor, o significado, o valor, nós temos que reportar o Velho, para entendermos muito bem. Porque nós estamos compreendendo. Um dia desse, eu ouvi alguém dizer, um pregador de fama, ele diz assim: não se faz doutrina do Velho Testamento, porque, e deu sua explicação. Passou alguns anos, eu ouvi ele recentemente, numa entrevista, ele falou mesmo: não se faz doutrina do Velho Testamento. Aí ele disse: exceto se não tiver referência no Novo. Aí eu falei: já melhorou. Outro de fama e grande falou também: não se faz doutrina do Velho Testamento, porque o Velho Testamento é sombra. Mas ambos estão equivocados, irmãos. Porque toda a doutrina do Velho Testamento, do Novo Testamento, saiu do Velho. Jesus, quando ele pregou, Deus instituiu o Novo Testamento, ele não tinha o Novo Testamento, ele tinha o Velho na mão. Os apóstolos tinham o Velho na mão. Ele pregou o Novo Testamento fazendo referência do Velho. Paulo referia-se ao Velho, Estevão referia. O Novo Testamento não era escrito. Eles pregavam baseando no Velho Testamento as suas pregações. Em outras palavras, o Novo Testamento está cheio de referência do Velho. É simplesmente uma revelação que tomou outro nível. A ceia pascual e a ceia do Senhor é outro nível, mas é a mesma coisa, saiu de dentro uma da outra. Vocês estão entendendo? Amém? Aonde eu quero chegar? O que eu quero chegar, porque a ceia pascual, a Santa Ceia do Senhor, ele tem um significado profundo que nós temos que entender. E o diabo luta para descaracterizar, para desvirtuar essa doutrina aqui. Ele luta para tirar. A gente vê alguns pregadores fazendo tanto malabarismo para te querer tornar simples isto aqui. Um dia desse eu vi um pregador falando desse jeito. Ele diz: olha, irmão, quem num podcast ele diz o seguinte: olha, irmãos, é muito atrasado dizer que não pode tomar Santa Ceia.
A igreja tinha uma doutrina aí, que quem estava em pecado não podia cear, tinha que confessar, tinha que deixar para outra Santa Ceia. Ele disse, esse entendimento é o entendimento errado, diz ele. Porque ele perguntou para a pessoa e diz assim, mas a ceia do Senhor não é para nos fortalecer o pão? Disse sim. Então, se eu estou fraco, eu estou em pecado, aí que eu tenho que comer, diz ele. Aí ele diz, o vinho não é o sangue de Cristo? Ele diz, sim. E o sangue de Cristo não é para purificar o nosso pecado? Eu disse, sim. Então, se eu estou em pecado, ele diz ele, aí que eu tenho que tomar mesmo Santa Ceia e tomar do vinho para me purificar, diz ele. E assim ele quis convencer, e ele disse, porque eu estou em pecado, todo mundo vive em pecado. Então é assim que o demônio começa a desvirtuar a ceia pascual, a ceia do Senhor. E algumas pessoas devem ter ouvido isso, mas isso é antibíblico. Isso é o diabo querendo tirar, de fato, o significado, tirar de fato o valor que tem. Essa doutrina de Santa Ceia, essa cerimônia, irmão, é a maior doutrina da Bíblia Sagrada. Porque os elementos ali, tanto do Velho como do Novo, o pão e o cordeiro representavam Jesus. Amém? O sangue representava o sangue derramado por nós. Um sacrifício, uma batalha travada e vencida com sangue para a salvação nossa. Então deve ser comemorada e entendida o seu valor. Não deve ser desprezada. O que ele significa para nós espiritual? Ao ponto que Paulo diz assim, se não comer e beber indignamente, vocês não estão discernindo o corpo, significa, vocês não estão entendendo o significado. É o mesmo do velho. Vocês podem dizer amém? Glória a Deus. Então nós temos que observar esse detalhe. Se nós queremos estar ajustados no altar de Deus, nós temos que entender e se enquadrar. E não deixar que esses pregadores, que não têm, muitas das vezes, interesse de edificar a igreja, mas há um espírito do diabo trabalhando sutilmente para desvalorizar, para desvirtuar as doutrinas bíblicas. O demônio trabalha sutilmente assim. E muitas vezes são pessoas de nome, que está na mídia aí, falando isso. No tempo de Jesus Cristo acontecia isso. Jesus disse um certo dia para os fariseus assim, vocês estão invertendo o valor. Vocês colocam aqui o altar, a oferta em cima do altar, e diz que o altar, que a oferta tem mais valor do que o altar. Aí Jesus disse, hipócrita, como dizeis que a oferta é maior do que o altar? É o altar que é maior do que a oferta, porque é o altar que santifica a oferta. Vocês estão invertendo os valores. Então, irmãos, coisas de Deus tem valor, cada um tem o seu valor. Não podemos inverter as coisas e entender de fato o valor que tem, que Jesus deu para ela e com ela ficar. Amém? Aleluia! E não ficar. Porque é assim que nós se ajustamos, e é assim que nós vamos se ajustar no altar de Deus. E o demônio sutilmente procura descaracterizar, desvirtuar. Hoje, um certo dia ali no sul, eu fui pregar num trabalho, me chamaram num culto comum. O irmão disse, pastor, prega pouco, não fala muito, porque depois desse culto de jovem, nós vamos celebrar a Santa Ceia. Eu disse, por que dia que é a ceia? Ele disse, a ceia foi a semana atrasada, mas nós marcamos para outra semana. Aí está muito sobrecarregada a liturgia, o culto, as programações da semana, não deu. E agora nós estamos quase no fim do mês, e não estamos achando, nós temos que fazer hoje, porque já vai entrar outro mês, temos que fazer. Então nós vamos fazer o culto de mocidade, e no fim vamos celebrar a ceia. É assim, irmãos. O que tinha primazia está ficando secundário. O que tem que ser primeiro está ficando em terceiro, em quarto lugar. É assim que nós desvalorizamos, estamos invertendo as coisas.
Irmão, o culto de Santa Ceia, da Ceia Pascual, ele tem o seu dia garantido por Deus, a sua hora garantida, todo por Deus, nada pode substituir isso. Aleluia, não podia e não pode hoje, nada é mais importante, é maior do que isto. Aniversário, casamento, tantas outras coisas, é tudo pequeno diante do significado aonde comemora o sangue, a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, amém. Nada pode substituir, nada pode tomar. Irmãos, lá em Israel, quando chegava o dia da Páscoa, antes da Páscoa, já tinha preparativo, 4 dias antes já estava tudo preparado, era clima de festa. Nós temos que resgatar, irmão, o valor, nem congresso, nem convenção. Nós temos que aplicar no congresso, nas convenções, nas festas, mas nenhum deles deve ter mais aplicação do que o culto de Santa Ceia, porque nenhuma Deus é maior. A Bíblia diz assim, Jesus disse, não comerei do fruto da vide, até que ela se cumpra no reino de Deus. Está falando da grandeza. Está falando da grandeza que tem. No reino de Deus, lá no céu, não vai ter convenção, não vai ter congresso, não vai ter festa de casamento, não vai ter nada desse cerimônia aqui, mas a Santa Ceia vai repetir. Aí está falando do valor que tem. Do valor que tem, e nós temos que voltar a entender e dar esse valor. A igreja aqui, nossa igreja tem que entender, todo culto de ceia tem que ser uma festa, aleluia, tem que haver preparativo, tem que haver consagração sim, tem que haver purificação sim, veste a sua melhor roupa, prepare, não viaje e venha para uma festa, porque é festa, aleluia. Os melhores cantores têm que vir cantar nesse dia. Os melhores hinos, os componentes têm que estar completo. Tem que haver uma organização. Por quê? Porque nós vamos celebrar o dia que nós nascemos espiritualmente. A ceia pascual comemorava o dia que Israel saiu do Egito, ano em ano, no dia que Israel nasceu espiritualmente. No dia que ele nasceu espiritualmente, o aniversário espiritual. A ceia pascual era isto e a ceia é isso também. Irmãos, nós comemoramos a vitória de Cristo, a nossa salvação nesse dia. Foi naquele dia que Jesus morreu. Foi naquele dia que a nossa salvação foi garantida. Isso é pouco para você? Aniversário do seu pai é mais importante para você do que a sua salvação? Outras coisas mais importantes para você do que a sua salvação? Jesus Cristo valorizou tanto a salvação que quando o discípulo curou enfermo, fez milagre, chegou em Jesus e disse: Jesus, estamos felizes, alegres, porque nós saímos, fizemos milagre, fizemos prodígio. Ele voltou alegre. Jesus disse: alegrai sim por isso, mas a alegria maior vocês têm que ter, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia, alegria maior do que tudo isso você tem que ter pela sua salvação. Aleluia, se nada te alegra, se você está com problema, glorifique a Deus, porque você foi salvo, é motivo para você se alegrar. Aleluia, a salvação é motivo de alegria na terra, porque é alegria no céu. Jesus diz assim, falando da ovelha perdida, das dracmas perdidas, da ovelha perdida. Ele diz: quando alguém volta, quando um pecador se arrepende, diz o Senhor, há uma alegria lá no céu, diante de Deus. Há uma alegria, uma festa lá. Irmão, se há uma alegria, uma festa no céu, porque a pessoa foi salva. E na Santa Ceia é a festa da nossa salvação. Amém? Isso é pouco para você? Se você acha pouco nesta noite, Deus está te avivando, dizendo que é muito. Precisa dar valor de fato para o que? Para o valor devido para cada coisa na Bíblia Sagrada. Aleluia! Que nós possamos ter culto de Santa Ceia, é realmente um culto festivo, que os obreiros orem, que os obreiros jejuem, santifiquem, confessem pecado, se limpa mesmo, os cantores, os pregadores, os bateristas, e quando cantarem, a glória de Deus encherá esta casa, e cada culto será mais alegre, mais fervoroso, que não chegará o dia que o culto de Santa Ceia é o mais gostoso, é o mais frequentado, porque Deus
Deus estará sendo honrado como Ele pediu. Aleluia. Mas às vezes é nós mesmos, às vezes como obreiro, que desvalorizamos. E nós queremos se ajustar no altar de Deus. Teremos que corrigir essas pequenas, aparente pequena, mas não é pequena, é muito grave. Amém? Aleluia. Porque a Bíblia diz, antigamente, os pastores, a outra geração de pastores, eles tinham um cuidado muito grande com isso. O senhor deve lembrar. O senhor não é daquela época, da minha época também, né? Nós somos outra safra. Mas aquele dos nossos pais, a Santa Ceia era diferente. A semana mandava nós jejuar, nós orar, confessar pecado. Se tinha que chegar os pastores, pecado que tinha que confessar o ministério, vinha o ministério e confessava assim. E sem querer, sem verdade, irmão, a igreja era mais sadia, espiritualmente falando. O culto era uma festa, era uma glória de Deus, era simplesmente uma leitura simples da palavra. A comunhão, a gostosura, a presença de Deus, aleluia, era outra. A igreja estava lotada, não faltava um membro. Todos vinham e vinham com alegria. Hoje a pessoa vai para o show, vai por tanta coisa. Diz, eu vou tomar ceia de manhã, se não dá eu tomo à tarde. E assim chega na igreja e diz, pastor, eu não pude vir porque chegou alguém em casa e etc. Ora, irmão, é assim que nós vamos desvirtuando as coisas. E nós fomos preocupados, querendo saber aonde está aquela gostosura, a glória de Deus que a gente não está vendo. Aonde não está vendo o manifestar de Deus de uma forma mais abundante. Aleluia. E não sabemos aonde está. Nós temos que corrigir e ver. E começar a se ajustar, como está aqui. Botar no altar de Deus. E se ajustando a estas coisas. De pouco a pouco, nós vamos ver a glória de Deus. E eu tenho falado, irmãos, tenho falado sim, uma da dificuldade nossa de encher a igreja, aleluia, hoje, em muitos lugares, é a internet, é tantos programas nas televisões, é tantas coisas que a atraem. Mas presta atenção numa coisa: no dia que nós buscar se ajustar no altar de Deus, e a glória de Deus for mais maciça, mais visível no nosso meio, não tem programa de televisão que vai segurar, não vai ter internet que vai segurar, porque a glória daqui vai ser maior, vai ser mais atraente. Aonde abundou pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! Aleluia! O que precisamos sim é mais a glória de Deus no nosso meio. Não colocar. E na medida que nós formos se ajustando, nós vamos vendo Deus mais patente, mais alegre. E a glória deles mais manifesta no nosso meio. Amém? Família no altar de Deus. Família ajustado com Deus. Que neste mês, cada mês, aleluia, cada semana, Deus traga a esta igreja uma revelação a mais para se ajustar a mais. Que ao terminar esta campanha você esteja mais ajustado com a vontade de Deus, mais de acordo. Pastor, pode estar bom, mas tem espaço para melhorar. Aleluia! Não é que está ruim, a irmã não fala tanto. Não é que está ruim não, mas tem espaço para melhorar. Amém? Jesus, Deus Pai, disse para Saul: Saul, eu procurei e já achei algo que é melhor do que tu. Quer dizer o quê? Que Deus quer melhor. Deus busca melhora. Amém? Tá bom, mas tu pode melhorar. Vamos ficar de pé. Aleluia. Tá bom, mas pode melhorar. Tem espaço para melhor. E quanto mais você melhora, mais alegre Deus fica contigo. Mais satisfeito Deus está, mais honrado Deus será. Aleluia. Amém? Aleluia. Vamos fazer uma oração aqui agora. E você faça essa oração. Se já aconteceu com você, se você já tratou com desdém o culto de Santa Ceia, se você não deu o valor devido, a partir de hoje, mude, porque Deus está falando com você. Em nome de Jesus,
dar o valor devido. Glória a Deus. Busque a Deus. Volte, vem com alegria, vem mais cedo. Veste a sua melhor roupa. Por que melhor roupa? Se alguém perguntar por que você vai para a festa, vai para aniversário, diz: vou sim. Vou para o culto de Santa Ceia. Ah, por que está vestido não é festa? Diz: é mais importante do que a festa. Tem mais valor do que a festa. Se eu visto bem para ir para uma festa, por que eu venho de qualquer jeito no culto de Santa Ceia? Até, diz o salmista: bendiz a minha alma o Senhor, e tudo que é em mim bendiz o seu santo nome. Até na maneira de vestir, você honrará a Deus. Se está dizendo alguma coisa. Aleluia. Aleluia. Oremos então. Altíssimo, soberano e eterno Deus, Pai Santo, aqui está o teu povo, a tua igreja, que está nesta campanha denominada o mês do ajuste, de estar no seu altar, ó Pai. Ajuda cada um dos teus filhos e cada um das tuas filhas, sim, neste mês se ajustarem, mas com a tua palavra, e estar ajustado no teu altar, para te glorificar e para te engrandecer, dando valor devido para cada doutrina, ó Deus, não permitindo inversão de valores, mas dando a visão correta, o valor correto para cada um da doutrina bíblica, como o Senhor assim o determinou. Pai Santo, nós oramos no nome de Jesus Cristo, abençoando os teus filhos, abençoando as tuas filhas, que essa palavra fica rasgada, plantada no coração, gerando temor e tremor, aleluia, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo, Pai, o teu santo e amado Filho. Assim oramos. Amém.